Nas igrejas batistas por aí, eles usam o mês de maio para falar sobre família. A gente opta por agosto, porque está todo mundo falando em maio, e a gente tem até dificuldade de trazer alguns amigos para pregar sobre família, porque está todo mundo ocupado, né? Então a gente mudou para agosto, a gente está fazendo em agosto, e nesse mês a gente vai falar sobre família. E o tema basicamente é a casa sobre a rocha, o único fundamento que permanece. E a gente quer abrir a palavra e quer refletir na palavra. Para isso, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração, a gente orasse e a gente orasse pela nossa família, amém? Nossa família. Talvez você tenha parente longe do Senhor, filho longe do Senhor, primo longe do Senhor. Hoje de manhã eu estava lembrando disso e estava orando pelos 2 sobrinhos que estão longe do Senhor. Não estão na igreja, tudo. E eu gostaria de vê-los na igreja. Então lembrei do nome deles hoje em oração. E eu queria que você lembrasse de algum familiar seu, tá bom? Então feche seus olhos, ore por sua família nesse momento. Se tem alguém longe do Senhor, apresente essas pessoas em oração nesse momento. Se não tem ninguém longe do Senhor, peça com que aqueles que estão no Senhor permaneçam firmes no Senhor. Senhor, nós queremos apresentar nossa família em oração diante do Senhor. E nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor trate o nosso coração. Quantas vezes nosso coração está distante do Senhor, o nosso coração se inclina a outras coisas que não são o Senhor. Então nos ajude a saber viver com sabedoria a vida comum no lar. Nos ajude, ó Pai. Ajude pessoas nessa noite que tiveram situações difíceis na sua família, pessoas que foram abandonadas, pessoas que sofrem até hoje com isso. Nos ajude a lidar com esse tipo de situação, na nossa vida e na vida do nosso irmão. E nos ajude aqueles que estão aparentemente vivendo bem. Tire de nós o orgulho, tire de nós qualquer pretensão de que nós estamos bem porque nós somos fortes. Mas nos dê humildade de reconhecer que tudo de bom que acontece na nossa vida vem do Senhor. E que Teu nome possa ser engrandecido no meio de nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? A primeira coisa é que esse tema ele vem daquele texto que é do final daquilo que nós chamamos Sermão do Monte. Jesus acaba o Sermão do Monte e ele conta uma história. E ele diz assim, depois do Sermão do Monte, o que é Sermão do Monte? É o sermão que Jesus pregou em Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Quando ele estava na montanha com seus discípulos e ele dá o novo código do reino de Deus aos seus discípulos. Ele olha para a lei de Israel e ele diz assim, o reino de Deus é isso agora, e ele vai explicar o que é o reino de Deus. E no final, quando ele explica o que é reino de Deus, ele fala assim, diante de tudo que vocês ouviram, vocês precisam tomar uma decisão. E aí ele conta essa história desses versículos. Ele diz o seguinte, portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como homem? Como homem? Vocês podem participar, não é pecado não, tá bom? É como homem? Então o primeiro personagem que ele coloca é o homem prudente. Ele vai colocar 2 personagens. O primeiro deles é prudente. E ele fala assim, o homem prudente que construiu a sua casa sobre... Essa expressão rocha é a expressão que a gente tem no Novo Testamento, quando fala sobre Jesus. Lembra quando Pedro vai dizer? Este é a pedra angular. Está apontando para Jesus. Então, o prudente, ele ouve a palavra de Jesus
e ele constrói a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? A pessoa de Jesus. E o texto continua e diz o seguinte, versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não. Mas repara bem nesse texto, no versículo 25, que diz assim, sobre a casa do prudente que construiu a sua casa em Jesus, o que acontece com essa casa? Cai o quê? Versículo 25, cai o quê? Chuva. Transbordaram e sopraram o quê? Perceba que mesmo quem olha para Jesus, toma a decisão em Jesus, na casa dele tem o quê? Chuva, vento. É uma linguagem de expressão aqui que Jesus está usando sobre dificuldades, lutas. Então, às vezes, eu queria só nesse início aqui, você tomasse cuidado com esse evangelho arrogante que a gente tem, prepotente dos nossos dias, por aí, que fala que se você serve a Deus, a sua vida vai de vento em popa. Já viu isso? Vai dar tudo certo. É claro, a minha e a sua vida já deu certo, amém? Já deu certo. Mas o servir a Jesus não é uma imunidade quanto a problemas. Na minha e na sua vida a gente vai ter problema. A gente vai ter tempestade. O próprio Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então a gente tem dificuldade. A gente é injusto, a gente sofre injustiça, a gente pratica injustiça. Crente tem infarto, como eu tive. Crente tem câncer, como um tio meu está tendo. São crentes, são servos de Deus. Crente fica desempregado. Crente sofre injustiça. É esse mundo caído que a gente vive. Então, muito cuidado com esse evangelho que coloca a gente dentro de uma cúpula e diz que agora é só vitória. E quem não me ajudou na prova vai ver o dia que eu tiver. Então, muito cuidado com esse evangelho prepotente, porque a gente vive num mundo caído. E ele continua dizendo o seguinte, no entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. O segundo personagem é o quê? E sobre a casa desse cara acontece mesmo. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, e ela caiu e foi grande a sua queda. Ele está dizendo assim, a nossa vida vai ter um resultado. Vai ter um resultado disso. Parece que Jesus disse certa vez que pelos frutos vos conhecereis. Lembra disso? Não é pelo desempenho, não é pela forma como a gente fala ou canta. Ele vai dizer, é pelos frutos. Não é desempenho, é fruto. E o fruto tem a ver com permanecer em Jesus. Claro para todo mundo? Então na nossa vida a gente vai ter isso. De repente o governo toma uma decisão que vai impactar na sua empresa e aquele belo emprego que você tem, em função da decisão do governo, você vai ter consequências. É esse mundo que a gente vive. Quer ver sobre família? Eu não sei quantos de vocês lembram que teve até um alvoroço no nosso país sobre uma escola de samba no Rio de Janeiro que fez uma crítica às famílias tradicionais. Lembra disso? Famílias em conserva, lembra disso? E de repente no Brasil começou um movimento de alguns pastores, de algumas pessoas para responder rapidinho. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Sabe por quê? Porque não me surpreende o fato do mundo nos criticar. Se surpreende você precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque os princípios de Deus, eles são aceitos facilmente nesse mundo? Não. Não são. O nosso Jesus, você lembra o que aconteceu com ele. Então a gente acha que a nossa fé, aquilo que a gente professa, os valores do reino de Deus, a gente vai ter aceitação de todo mundo e todo mundo vai bater palma pra gente. Eu não sei se você gosta de pescar, eu não tenho muita paciência, mas eu vou usar essa ilustração. Tá bom? Quem é que gosta de pescar? Aí, vários pescadores aqui, vários pescadores e pescadoras. Olha só,
Você lembra do que é o fenômeno da piracema? Fenômeno da piracema, o peixe, eu vou ser muito simplista aqui só para a gente entender, o peixe ele nada contra a correnteza e vai na cabeceira do rio para desovar, para gerar vida. Lembra disso? É mais ou menos isso, correto? A vida cristã é mais ou menos isso. A gente está aqui em nome de Jesus, a gente quer produzir vida, amém? A gente quer que as pessoas tenham uma vida e uma vida abundante, é isso que Jesus prometeu. Uma vida que tenha sentido. E o mundo que a gente vive é um mundo que a gente nada contra a correnteza. E a gente nada contra a correnteza e vai para a cabeceira do rio para que através de nós Jesus gere o quê? Vida. Vida, é isso. E por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12 o seguinte: não vos conformeis com este mundo. E aí eu vi um monte de pastor, um monte de gente na internet louca para responder rápido. E tome cuidado com gente desequilibrada que vai para as redes sociais e querem ser o primeiro a dar notícia. Por quê? Uma das orientações que a Bíblia dá ao pastor e aos discípulos de Jesus é que o Paulo diz a Timóteo assim: evite discussões inúteis. Lembra disso? 2 Timóteo? Evitem discussões inúteis. Que a minha... Não. Eu lembro que um pastor falou assim, que Deus castigou essa escola de samba, e que eles foram... E realmente, eles caíram para a 2ª divisão no Rio de Janeiro, Acadêmicos de Niterói, né? Eles, por causa desse desfile, eles foram para a 2ª divisão. Porque Deus puniu... Você acha que Deus vai usar os jurados da escola de samba do Rio para... Gente, deixa eu dizer para você. Jesus disse assim: se o mundo vos odeia, primeiro ele fez o quê? Ele odiou o quê? A mim. Primeiro eles me odiaram. Você já reparou como que a nossa sociedade, quando se fala de família, só há críticas aos cristãos, não há proposta nenhuma? E qual o retrato? Eu quero fazer 2 recortes nessa noite. O primeiro recorte tem a ver com uma aliança chamada casamento, e o segundo recorte tem a ver com dinheiro. Ah, pastor, você vai ensinar como ganhar dinheiro? Não vou ensinar isso. Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Tá bom? Já viu aqueles caras que dão curso na internet, 3 passos para ficar rico e ele não é rico? E o primeiro recorte tem a ver com algumas pesquisas. Mais de 440 mil divórcios registrados no Brasil em 2023. Nós vivemos uma época onde nunca teve tanta gente que está se divorciando depois dos 60 anos de idade. Isso é números, isso está aí. 1 em cada 2 divórcios acontece antes de 10 anos de casamento. E isso assusta, porque isso é geral. E isso quer dizer o seguinte: de cada 10 casamentos que eu fizer, olha os números, 5 possivelmente vão se acabar antes dos 10 primeiros anos de casamento. Isso é número, está aí. E deixa eu dizer para você, já não há mais nenhuma diferença entre a igreja evangélica e os não evangélicos. Já não há mais nenhuma diferença. Nenhuma. Sobre finanças. As finanças no Brasil estão entre as 3 primeiras principais causas de conflitos conjugais. As 3 principais causas de conflitos conjugais. Alguns retratos da família brasileira. 80,9% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. 29,7% das famílias estão endividadas e inadimplentes. Quer dizer o seguinte: de cada 10 pessoas, de cada 10 famílias que a gente encontra, 3 estão inadimplentes e não tem como pagar a conta. Não vão pagar. Não tem como pagar. Esses dias atrás, um amigo nos procurou e dizendo o seguinte: algumas cidades, isso é a realidade daquela cidade, algumas cidades no Rio Grande do Norte,
As pessoas da igreja estão vivendo muita dificuldade porque estão se viciando em jogos. As bet. Estão se viciando em jogos. E para ser mais preciso, está tendo uma mobilização entre alguns amigos, e dentre eles eu faço parte, para ajudar um pastor de uma daquelas cidades, porque aquele pastor se enroscou, comprometeu a família, está endividado por estar viciado em bet. Eu estou falando de quê? Pastor. E nós vamos nos mobilizar para isso, porque é um cara tão gente boa. E se a gente não se mobilizar, ele vai perder o pouco que ele tem. Olha que loucura. Que loucura. 85% das dívidas estão relacionadas a quê? Ao quê? Cartão de crédito. E não é uma compra para comprar uma casa. É mais ou menos uma compra para comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Dá para entender? A gente compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem a gente não conhece. Posso fazer um exercício com vocês? Alguns de nós somos os heróis da resistência. A gente viveu o mundo analógico para digital. E alguns de nós que somos da era analógica, não precisa levantar a mão, tá? Alguns de nós que somos da era analógica, a questão da inveja era um negócio um tanto complicado. Por quê? Porque o máximo que a gente tinha capacidade de invejar era o vizinho ou os nossos parentes. Estão entendendo? Hoje, com um clique, a gente sabe onde está todo mundo, o que ele está fazendo, o que eles estão comendo e a roupa que estão usando. Dá para entender? O nível de comparação hoje com os outros é diferente. É diferente. Eu brinquei com os irmãos e mãe e disse o seguinte: eu viajei de férias, fui para a terra do meu pai, e na terra do meu pai tem 3 coisas: queijo, mineiro e café. E aí eu brinquei com o irmão e tirei foto de uma queijaria e botei o queijo. E em 10 minutos eu tinha mais ou menos 20 pedidos de queijo. Uns 20 pedidos de queijo. Traz para mim, traz para mim, traz para mim, traz para mim, traz para mim. Falei, vai dar excesso de bagagem no carro. Excesso de peso no carro. Hoje, através das redes sociais, o nosso nível de comparação é muito rápido e a gente se compara com os outros de maneira muito rápida. E você já reparou que na internet todo mundo é feliz, magro e bronzeado? O Ziraldo tem uma crônica que ele diz assim: como são felizes as famílias que nós conhecemos pouco. Pouco. Então, o nível de comparação. Um dia desse, meu irmão brincou comigo e está todo mundo falando do Neymar, do Neymar, do Neymar. Ele disse: pastor, o que você acha do Neymar? O que você sente pelo Neymar? Eu falei: inveja. Tem inveja. Enquanto eu estou pregando aqui, ele já ganhou alguns milhões. E às vezes algumas das nossas críticas e a nossa precipitação no falar tem a ver com um negócio chamado inveja. Nosso nível de comparação. Sabe por quê? Quando a gente olha que a população brasileira está 85%, a gente não se endivida no cartão de crédito por coisas essenciais. A gente se endivida por coisas supérfluas. Não pela necessidade, mas por desejos. Estão comigo? Estão entendendo? 2 recortes: os nossos relacionamentos e a maneira como nós usamos os nossos recursos. E isso trouxe um fenômeno na nossa geração que eu gostaria de chamar, depois, outro dia eu explico isso aqui, hoje não, que eu gostaria de chamar na nossa geração um fenômeno que existe que se chama insatisfação crônica. Você já reparou como as pessoas estão insatisfeitas? Não estão contentes? Extremamente insatisfeitas? Um filósofo polonês radicado nos Estados Unidos, muito conhecido, muito lido, ele já faleceu, Zygmunt Bauman, ele vai dizer o seguinte sobre esse fenômeno da nossa geração chamada insatisfação crônica. Ele vai dizer o seguinte: para que a economia de consumo continue girando,
as mercadorias, as relações humanas e os objetos de desejo precisam se tornar rapidamente obsoletos. E consequentemente o quê? Hoje de manhã eu estava indo para o acampamento, antes de vir para o culto. E eu estava no acampamento na rodovia, e aí a turma analógica vai entender o que eu vou dizer, tá bom? Você que é digital, tenha paciência comigo, tá bom? E eu vi na rodovia uma Santana Quantum. GLS. Depois eu explico para vocês, para quem é digital. Uma Santana Quantum, placa preta. Eu vi aquela Santana e olhei assim, nossa, quando eu era adolescente, esse era o carro do sonho do meu pai. E aí um senhor e uma senhora andando no carro, e ninguém olhando, só eu olhando. Um dia aquele carro foi desejo, não foi? Um dia aquele carro era o carro. E hoje já não é mais o? Já não é mais o carro. O Zygmunt Bauman vai dizer assim, para que o mundo gire e para que a economia gire, a gente precisa fazer coisas o quê? Descartáveis. Quando você era criança, a geladeira da sua mãe quebrava, o que ela fazia? Ela mandava consertar. Hoje, se a sua geladeira quebra, é mais barato você comprar outra do que mandar? E sabe qual é o problema desse fenômeno? A gente começa a olhar para o outro e agora é descartável. Na primeira decepção no relacionamento conjugal, se torna descartável. As nossas relações estão cada vez mais descartáveis. O Bauman continua, ele diz o seguinte, a promessa de contentamento desloca-se constantemente para o próximo produto a ser adquirido, para a próxima meta a ser alcançada, para o próximo produto, para o próximo relacionamento a ser vivido. Sempre é o próximo, sempre é o próximo. Se você tem uma empresa e você precisa contratar a nova geração, você precisa, para mantê-los no emprego, você precisa elogiar eles todo dia, toda hora. Todo dia. Todo dia. Todo dia. O elogio de ontem não serve para hoje. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem do pastor, e o pastor estava falando de pais que não falam eu te amo para os filhos. E eu acho que tem que falar eu te amo para os filhos. Está tudo certo com vocês? Então já defendi o meu lado, tá bom? Eu acho que tem que falar eu te amo para os filhos. E aí, o pastor estava pregando e eu comecei a ficar com raiva do meu pai. Porque eu não tenho memória do meu pai falar para mim, eu te amo. Não tenho. E aí eu comecei a ficar com raiva do meu pai. Aí eu comecei a pensar na mensagem do meu pai, comecei a ficar com raiva do meu pai, aí o Espírito Santo me colocou no prumo. Aí eu entendi claramente de Deus. Às vezes meu pai falava eu te amo para mim, dando comida para eu comer. Dá para entender? Dando roupa para eu vestir, pagando um curso para eu fazer. Então, muito cuidado, porque talvez você passou isso na sua infância, e a gente é de uma geração que a gente não se contenta com os elogios. O elogio de ontem não serve para hoje. O incentivo que a gente recebeu ontem não serve para hoje. E a gente fica no mercado de trabalho dependendo dessas dopaminas. Se não me elogiar, eu não faço. Se não me reconhecer, eu não faço. E você sabe o problema que isso tem gerado? O Bauman está dizendo essa constante insatisfação crônica que a nossa geração vive. E aí eu queria te fazer um convite para refletir biblicamente comigo nessa noite, a partir desse problema que eu levantei, isso que eu vou chamar de um convite de contentamento na nossa vida familiar. E eu queria que você lesse comigo, se você puder, esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Doze. Sei.
Então o que está acontecendo? Tudo posso. Vamos lá, frase do para-choque de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. Então olha só, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Que momento que Paulo está vivendo que está escrevendo isso? Algumas observações sobre esse momento que ele. Primeiro, Paulo quando escreve isso, ele escreve para a igreja de Filipos. E quando ele escreve para a igreja de Filipos, Paulo ele está entendendo o sistema carcerário romano e está explicando algumas coisas para a igreja. Duas coisas bastante interessantes, talvez seja uma sugestão para o presidente da República, para quem cuida da população carcerária no nosso país. Roma tinha o seguinte sistema. Roma cedia a prisão para sua família, para o preso. A estadia do preso, a roupa do preso e a comida, a família tinha que pagar. Isso é um dos pontos de Roma. Segundo, se o preso fugisse, o carcereiro pagava com a própria vida. Lembra do relato de Paulo e Silas na cadeia? Por que o carcereiro de Filipos, lá em Atos capítulo 16, se não me falha a memória, por que o carcereiro de Filipos ficou desesperado quando a cela abriu e ele achou que Paulo e Silas tinham fugido? Porque ele sabia que se Paulo e Silas fugissem, ele pagava com a própria. Então Roma fazia isso. Nesse texto, Paulo está preso e Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos manda oferta para manter Paulo na prisão. E Paulo cometeu um crime horrível. Vocês não sabem o crime que ele cometeu. Ele pregou o evangelho. Fenômeno da Piracema. Ele vai contra a correnteza para gerar vida, ele implantou a igreja, escreveu livros, fez tudo, e Roma o prende. Possivelmente, Roma o prende por delação de um irmão da igreja chamado Alexandre Latueiro, de 2 Timóteo capítulo 4, que causa muitos males a Paulo, e esse irmão arma alguma coisa e entrega Paulo para o Império Romano. Possivelmente isso vai acontecer em 2 Timóteo capítulo 4, que possivelmente é aquilo que Paulo está dizendo quando ele fala sobre o espinho na carne dele, mensageiro de Satanás, alguém que estava o perseguindo dentro da igreja. E o delata ao Império Romano, e o Império Romano o prende por isso. Estão comigo? Tá bom? Ah, pastor, eu discordo, você está falando, não tem problema, Paulo foi preso do mesmo jeito. A gente não está aqui para isso, tá joia? E aí na cadeia, Paulo vai escrever a igreja e agradecer, porque um irmão da igreja quase morreu para levar a oferta. E esse irmão da igreja se chama Epafrodito. Esse irmão sai de Filipos para levar o dinheiro, pega uma doença na estrada e quase morre. E Paulo vai dizer o seguinte: Epafrodito arriscou a própria vida para que pudesse trazer os donativos da igreja de Filipos. Então Paulo está agradecendo essa igreja, isso que está acontecendo. Paulo está aguardando o julgamento de César e possivelmente Paulo vai ser executado. Um irmão aqui da igreja me procurou de manhã e disse assim: eu fui lá em Roma, onde possivelmente Paulo foi preso, e vi como que era a cela, né? Então ele está em Roma, está preso, e Paulo agora, ele depende da ajuda de quem? De outros. Irmãos, eu não sei como que é para vocês, mas para mim isso é um drama. Eu lembro que eu fiquei internado, e aí na UTI, e aí o enfermeiro chegou assim para mim assim, e falou assim: você vai tomar banho hoje. Aí eu fui levantar e ele falou: não, eu vou te dar banho. Eu falei: o quê? Não, eu vou dar banho. Você vai dar banho em mim? Não. Deram banho em mim até 1 ano e meio, depois eu dei banho sozinho. Não, eu vou te dar. Não, você não vai me dar banho. Eu vou te dar. Não, você não vai me dar banho. O senhor vai, eu vou chamar a supervisão. Mau testemunho pode dar banho. Depender das pessoas para te dar banho com 50 anos de idade. Aí eu, meio debilitado, engoli o orgulho e falei: pode dar banho. Não tem lencinho, não? E ele falou: não, você vai tomar banho. Então, você depender da ajuda dos outros para coisas básicas. Paulo aqui está dependendo dos outros para as coisas básicas. Coisas básicas. Então ele agradece à igreja de Filipos. Entendem agora o texto que vocês leram? Paulo está agradecendo. E agora ele tem um futuro incerto. E ainda assim,
Filipenses é a carta que mais fala sobre o quê? Sobre o quê? Contentamento. Nos nossos relacionamentos e no uso dos nossos recursos na nossa família. E aqui Paulo faz um convite ao contentamento, e ele diz no verso 10, alegra-me grandemente no Senhor. A alegria de Paulo tem um fundamento, não é a circunstância, não é a provisão recebida, não é a sua liberdade, mas ele diz, mesmo preso, alegra-me no Senhor. Alegria no Senhor. E aqui eu queria usar, num texto do Henry Nouwen, ele fala sobre 3 grandes mentiras que falam pra gente, e a gente acredita nessas mentiras e a gente vive descontente. Com a gente, com os outros, com as circunstâncias. A primeira mentira que o Henry Nouwen vai dizer que nos persegue é o seguinte: você é o que você possui. Diga comigo, você é o que você possui. Então a gente começa a valorizar as pessoas por aquilo que elas possuem. E talvez você está numa fase boa financeira da sua vida. E talvez nessa fase boa da sua vida você está começando a acreditar que você é aquilo que você possui. Você é aquilo que você possui. Bens e recursos materiais, tudo que é material se desgasta, perde o valor ou pode ser perdido. Na economia de consumo, nada permanece valioso por muito tempo. Sabe qual é o problema disso? É um fenômeno que o Bauman vai dizer na nossa era. Ele vai dizer sobre o fenômeno da obsolescência. As coisas se tornam obsoletas muito rápido na nossa vida. Lembra da Santana Quanto? Lembra do celular? E a gente vai e compra, e a gente começa a achar que a gente é aquilo que a gente possui. Aquilo que a gente possui. Mas sabe qual é o problema disso? Isso fica obsoleto. Deixa eu dizer para você. A minha neta não tem 2 anos. E aqui, deixa eu confessar um pecado aqui. Ela chega em mim, ela pede o celular, eu não sei falar não. 2 anos. Você precisa ver a habilidade do dedo dela lidar com tela. Eu deixo 30 segundos. E eu pego ela no colo e a gente vai na música Pula, Pula, Pipoquinha. 1, 2, 3 palavrinhas. É o que você vai mais ouvir. Se prepara. Tem um corinho, alguma coisa. É impressionante a habilidade. Um dia desse eu estava aqui na igreja com uma dificuldade e eu não achei e eu falei essa dificuldade alta. Passou uma criança, pegou meu celular e resolveu em 15 segundos. Soleto. Voltando, essa grande mentira que a gente tem de achar que a gente é aquilo que a gente possui. Mas o Henry Nouwen continua, ele diz, a segunda mentira, você é o que dizem de você. Tanto para o bem como para o mal. Essa ideia de, às vezes a gente está numa fase boa, e as pessoas nos elogiam e a gente acha que a gente é bom mesmo. Então a gente depende do like, do elogio, do reconhecimento. E qual o problema? O problema é que a aprovação das pessoas é estável. É só você ver o que acontece nas redes sociais. Tem gente se passando por ridículo, comprometendo o seu caráter para se tornar conhecido. Para se tornar conhecido. Sabe qual é o problema disso? Isso passa. E a gente não consegue contentamento nisso. Mas o Nouwen, ele continua e diz o seguinte, você é a terceira mentira, você é o que você faz. E a fonte do contentamento são as realizações, o desempenho, o sucesso. Qual o problema? Que sempre haverá uma nova meta a alcançar. O desempenho nunca satisfaz por completo e o sucesso exige provar seu valor repetidas vezes. Conta-se uma história, o Arthur Brook, ele vai contar uma história sobre, ainda outro slide, o Arthur Brook, ele vai contar uma história, a terceira lá do Henry Nouwen, a terceira mentira. O Arthur Brook vai contar uma história, esse grande líder vai contar, ele estava dando uma consultoria para um cara muito rico nos Estados Unidos, mas muito rico.
Sabe desses ricos assim, de você jogar o dinheiro dele no fogo do inferno, apaga o fogo do inferno, mas não acaba o dinheiro do cara? O cara é trilionário. E ele estava dando uma consultoria, um belo dia, esse cara trilionário chega para o Arthur Brook e diz assim: eu não me dou bem com a minha mulher, eu não me dou bem com os meus filhos, eu não aguento mais viver desse jeito. O Arthur disse assim: isso é fácil, vamos fazer um projeto, vamos mudar a sua agenda, e você vai recuperar a sua família. Mas para recuperar a sua família, você precisa rever sua agenda, e você precisa determinar outras prioridades, você precisa frequentar outros ambientes. Esse cara trilionário vira para o Arthur Brook e diz o seguinte: eu não quero isso então. Porque eu não quero ser feliz, eu quero ser especial para os outros. Eu quero ser o que para os outros? Especial. Se para ter a minha família eu vou pagar esse preço e vou deixar de ser bem visto pelos outros, eu não vou mudar a minha agenda, eu prefiro perder minha família. Sabe essa geração que na verdade eles querem ser especiais para os outros? Essa é a terceira mentira. E essa mentira que Satanás contou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança daqui e faz os teus anjos dar ordem, para que as pessoas fiquem impressionadas com você. Impressionada com você. Paulo nesse cenário do Noé, essa mentira da cultura, pode colocar o próximo, por favor, que você é o que você possui, a realidade de Paulo não possuía nada, e dependia da ajuda dos outros. Se Paulo fosse olhar para isso, você é o que dizem de você. Paulo estava preso, sendo acusado e com a sua reputação em xeque. Imagina as críticas que Paulo recebia. Você recebe crítica? Eu recebo crítica toda semana. Você recebe crítica? Crítica é bom, viu? Ronaldo Lindório, um pastor presbiteriano, ele diz o seguinte: você precisa fazer 3 coisas com a crítica. Primeiro, você não pode desperdiçar a crítica, amém? Primeiro, não desperdice a crítica. Deixa eu dizer para você, e não é uma licença para você me criticar, é só para mim usar a ilustração. Algumas críticas que fizeram para mim, quando eu ouvi e dei atenção, algumas pessoas, eu falei: você tem razão. É verdade isso. Dá para entender? Algumas críticas que nós recebemos são verdade. A gente não pode desperdiçar a crítica. Segundo, não durma com a crítica. Não durma com a crítica. Tem gente que o mundo acaba quando ele é. Não durma com a crítica. Terceiro, Lindório vai dizer no livro Liderança e Integridade desse pastor, ele vai dizer o seguinte: não se torne um crítico. Não jogue a crítica fora. Não durma, mas não se torne um crítico. Porque algumas das nossas críticas, na verdade, é inveja. A gente gostaria de ser quem a pessoa é, e a gente gostaria de fazer o que aquela pessoa faz. Estão comigo? Então, Paulo aqui estava recebendo crítica, ele estava preso. Então, ele não era o que dizem que ele estava acontecendo. E você é o que você faz, a cultura diz. Paulo estava impossibilitado de continuar o quê? Ele não tinha possibilidade. E aí, 2 aplicações para a gente caminhar para o final. Paulo vai dizer assim: aprendi a adaptar-me a todo e qualquer. Agora, o que Paulo começa dizendo? Ele começa dizendo que ele sabia. Ele sabia isso desde o começo da vida. Ele diz o quê? Aprendi. Aprendi a fazer o quê? Adaptar-me. Adaptar-me. E ele diz, Paulo conheceu o que é passar necessidade, o que é ter fome, o que é viver em fartura, o que está bem alimentado, tendo muito, mas ele aprendeu a permanecer contente em todas essas circunstâncias. Um bom exemplo disso na minha vida, que eu sempre olho para a Bíblia, é José do Egito. Lembra quando houve uma profecia e Faraó ficou desesperado sobre 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras? Lembra desse texto? Isso é um bom exemplo de quem faz boa gestão, de quem pratica o contentamento.
de quem lida bem com os relacionamentos e com os recursos. E no tempo de vacas gordas, o que José fez? Pode colocar, por favor. O que José fez? Ele fez boa gestão daquilo que estava sobrando, lembra disso? Fez boa gestão. E talvez você nessa noite aqui, você está numa fase de vacas gordas. Quando você está numa fase de vacas gordas, você não aumenta o seu gasto, você guarda para o futuro. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho mais passado do que vou ter futuro. Aquela realidade da minha geração de aposentadoria não vai acontecer mais. Enquanto eu tenho saúde, e se eu viver uma fase de vacas gordas, eu preciso guardar para o meu? Sabe por que a minha geração, a nossa geração aqui vai viver muito. Vai viver muito. A nossa geração vai viver muito. A geração dessa turma que está aqui, então, Gabriel vai ver 150 anos. Imagina essa geração. Os caras comem bem, malha, faz tudo. Não é o caso do Gabriel. A geração vai viver mesmo. Olha a minha mulher. Já é avó. Um dia desse a gente estava na cidade, viram a gente com a Catarina e perguntaram assim, é sua filha? Um cara de filha, né? Cara de filha. Não é vó, nossa, mas vocês são tão novos. Quase que eu falei, fala mais alto que eu vou gravar para postar para os irmãos lá da igreja. Tá me chamando de malha acabada. Já percebeu como que a nossa geração vai viver? E você acha que o governo vai dar conta disso? Não vai dar conta. José, no tempo de vacas gordas, sabe o que ele fez? Ele guardou. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou dizer. Todos nós vamos viver fases na vida de vacas gordas e vacas magras. Quando tem vaca gorda, guarda. Mas não só guarda de maneira egoísta. Abençoe pessoas que estão ao seu redor, que estão passando uma fase de vacas magras. José fez isso. Boa gestão dos recursos. Planejamento, mas não só planejou, José foi generoso, porque quem é generoso deixa legado, já viu isso? Quem é generoso abençoa grande multidão. Quem é generoso, a palavra de Deus diz assim, quem dá ao pobre empresta a Deus. Lembra disso? Se você está vivendo um tempo de vacas gordas, olha para mim, presta atenção. Ninguém no Brasil fala, eu estou vivendo vacas gordas. Ninguém fala assim, eu sou rico. E deixa eu dizer para você, olha para mim. Todos que estão aqui são ricos. Todos que estão aqui são ricos. Pode acreditar nisso. Depois eu te dou a estatística do mundo para você. Todos nós que estamos aqui somos ricos. Todos. Tempos de vacas gordas. Guarde e abençoe pessoas, amém? Aprendi. Pastor, eu não sei. Eu vim de uma família que gastava tudo que tinha. Eu vim de uma família que atravessa o rio Tietê com um sorrisal na mão e o sorrisal chega do outro lado e está inteiro. A minha esposa veio de uma família que nem abriu a mão, o sorrisal já foi embora. Imagina, a gente casou, eu com 22 e ela com 21, imagina a nossa primeira compra no mercado. Precisamos aprender com as pessoas. De vez em quando, um dia desse eu ouvi 2 jovens aqui na igreja, falando sobre aplicação. Eu sentei do lado e fui ouvir. Eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. A cabeça dessa turma nova é diferente. A minha, sua geração fala de caderneta de poupança. Eles estão pensando lá na frente. E como eu não sabia muito bem disso, eu fiquei ouvindo a conversa do vizinho. E quando eu vi que a conversa era boa, eu virei para o menino e falei assim, dá para você me ensinar isso? Ele me deu uma aula. Aprendi o segredo. Dá para entender? Vamos aprender com as pessoas, ter humildade e dizer, não sei, me ensina. Porque hoje pode ser que Deus dê vacas gordas e eu preciso me planejar para o futuro. Amém? Amém, irmãos? Deus vai cuidar.
Mas Deus deu um negócio para a gente que se chama cérebro. E a gente precisa usar isso. José usou isso. Nas vacas gordas ele guardou, porque ele sabia que existia dias onde teriam dificuldades. E ele alimentou um país e ele salvou um país por causa disso. Gente que quando tem não se torna arrogante, mas gente que quando não tem não se torna azedo. Dá para entender isso? Gente que quando tem muito não fica arrogante, e quando tem pouco o coração não azeda. Sabe por quê? Porque aprendi o segredo. E o segredo não é ter, o segredo é Jesus na minha vida, amém? Ele continua, segunda aplicação. Ele fala sobre um segredo, ele diz: aprendi o segredo de viver contente. E o que é esse contentamento? Esse contentamento não é uma euforia constante. Ah, meu filho quebrou o braço, glória a Deus. Não é isso que ele está dizendo. Meu filho está doente no hospital, não é isso que ele está dizendo. Mas meu filho pode estar doente no hospital e eu posso estar em paz, porque eu sei que Deus está cuidando. Meu filho pode estar doente, talvez eu não tenha aquele convênio médico, mas eu fico em paz porque eu sei que Deus está cuidando. É isso. Não é uma euforia, não é uma dopamina cristã inconsequente. É sim uma certeza lá no coração que Deus está cuidando, amém? Deus está cuidando. Não é conformismo. Tem muito crente que fala, eu estou contente. Não, você está conformado. Está conformado. E crente não pode ser acomodado. Amém? Amém? Crente não pode ser acomodado. Crente não pode ser acomodado. Estava conversando com o irmão aqui da igreja. E ele fez uma viagem, e ele voltou, e ele tem 67 anos. E ele voltou da viagem, e ele disse assim: pastor, você sabia que na USP tem cerca de 32 cursos para a terceira idade? E eu pensei, o que eu tenho a ver com isso? O que você está sugerindo para mim, irmão? E ele disse assim, vou começar um curso. E ele disse assim, o meu sonho sempre foi estudar na USP. E eu nunca pude. A USP é preconceituosa, não aceita pessoas como eu. Diz que tem que fazer uma prova e é muito difícil. Dá para inverter o discurso, ficou assim, né? E ele disse assim, vou realizar meu sonho. E eu disse, qual o sonho? Vou estudar na USP. E ele vai fazer um curso de 18 meses na USP para melhor idade. Dá para entender isso? Crente não pode ser acomodado. Sabe por quê? Porque a gente não trabalha para homem, a gente trabalha para Deus. E a Bíblia diz assim sobre José, e a boa mão de Deus era com José, e tudo que ele fazia com excelência. Porque a gente faz para quem? Para Deus. Você trabalha num restaurante, fazendo um lanche, faça bem feito, porque você está fazendo para quem? Para Deus, você não está fazendo para os homens. Esse era o segredo, e Paulo está dizendo assim, eu não vivi acomodado. E Paulo é um bom exemplo. Quando igrejas não tinham condição de sustentá-lo e dar oferta, ele fazia tenda. E ele fazia boas tendas. Ele não se acomodava. Talvez é hora de você, como esse irmão tão querido da igreja. E aí eu me interessei, eu fui para lá para ver quais são os cursos. E tem um curso lá que eu estou interessado. E hoje ele falou para mim, e aí pastor, vamos? Crente não pode ser acomodado, amém? A gente precisa fazer as coisas, fazer bem feito, porque a gente faz para quem? Para Deus, amém? E aí, o que é o contentamento? Só quero ler isso com os irmãos. O que é o contentamento? O contentamento é descansar em Cristo em qualquer circunstância. Talvez você está vivendo nessa noite uma fase de vacas magras. Deixa eu dizer para você, olhe para mim e preste atenção. Deus vai cuidar de você. Levante cedo, vai trabalhar e faça tudo com excelência que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar. Deus vai cuidar de você. Levanta cedo, vai trabalhar. Não se acomode. Vai estudar. Vai se preparar que Deus vai cuidar de você.
Deus nunca colocou a sua mão sobre acomodados e preguiçosos, mas Ele sempre coloca a sua mão sobre pessoas que estão dispostas a pagar o preço para o avanço do reino de Deus e para cuidar da sua família. Confiar na soberania e na provisão de Deus, permanecer satisfeito mesmo quando as circunstâncias mudam, permanecer satisfeito. Olha o que o Salmo 23 diz, e aí a gente já caminha aqui. O Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei. Parece que é a mesma fala de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. A alegria não está no projeto novo que eu fiz, no reconhecimento público e na grana que eu ganhei. A minha alegria está o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e se o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Mas não só isso, ele continua dizendo o seguinte, leia comigo o verso 2, por favor. Ele me faz repousar em... Continua, por favor. Ele me faz repousar em pastagens. No Brasil é fácil falar de pastagens verdejantes. Davi está escrevendo no deserto. E achar pastagem verdejante no deserto não é fácil. Achar água no deserto já é difícil. E aqui ele vai dizer águas o quê? Tranquilas. Quero te dar um conselho. Nós teremos eleições esse ano. E o ano que vem a fatura do cartão vai vir. Não faça contas por ano que vem. Se segura. Não faça contas. Amém? Estão comigo? Pastor, já fiz. Então vamos orar por você. Fazer um culto aqui da prosperidade. Mas vamos ter que dar um jeito, você está lascado. Com o descarrego do carnê. Seja quem for eleito, preste atenção. Levante, vá trabalhar, confie no Senhor, o Senhor vai cuidar de nós. Ele vai dar pastagem nesse deserto chamado Brasil. Amém? Amém, irmãos? Ainda estão acordados? Amém? No meio desse lamaçal de água suja do nosso país, permaneça fiel ao Senhor, que Ele vai nos dar águas tranquilas. E ele continua, ele diz o seguinte: porque tudo posso daquele que me fortalece. Ele continua, e se você puder me ajudar nisso, vamos lá. Mesmo quando situações que me dão medo e podem me levar à morte, bater na porta da minha casa, a tua vara e o teu cajado, Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. E quando a gente é criticado, e quando a gente é perseguido, olha o verso 5 que diz: prepara Ele não fala assim, a vingança pertence ao Senhor, mas Ele vai me usar para a glória dEle. Ele não fala assim. Ele diz o seguinte: unge a minha cabeça com o quê? Deus me proteja. Sabe o que é ungir a cabeça com óleo? A ovelha, ela buscava comida no chão. E naquele chão do deserto tinha muita cobra. E o pastor passava um tipo de óleo na cabeça da ovelha, que quando a cobra sentia o cheiro, a cobra fugia da ovelha e não picava. No meio das cobras que eu e você vive, o óleo do Senhor está na nossa cabeça. E a gente não vai ser picado. Amém? Amém? Levanta. Vai fazer o que é certo. Não se acomode. Pratique o contentamento. Que Deus vai cuidar de nós. Mas não só isso, olha o último versículo que diz, se você puder ler comigo, vamos lá. Certamente... Certamente que a bondade, o amor leal de Deus vai fazer o que comigo? Vai fazer o que com você? Vai te seguir. Não é você que vai te seguir. É o amor de Deus que vai fazer o que com você? Vai te seguir. Você já foi abençoado com um negócio que você nunca correu atrás, nunca imaginou que ia acontecer e Deus leva na sua porta? Já? É o verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor vai fazer o quê? Me seguirão, que dia?
É assim. É assim. Deixa eu te contar uma história e eu encerro. Se você puder pular o próximo e para o outro, por favor. A história é desse irmão, Horácio Spantford. Esse irmão nasceu em 1828 e morreu em 1888. Esse irmão era um advogado muito famoso em Chicago. Esse irmão, ele viveu uma tragédia na vida dele, que é a maior tragédia que um pai e uma mãe podem viver, que é a morte do filho. Em 1870, ele perde um filho de 4 anos. Imagina a dor disso. 4 anos. Depois, em 1871, ele perde grande parte do seu patrimônio no grande incêndio que teve em Chicago. Ele perde muito do seu patrimônio e aquilo prejudicou muito ele. E ele disse assim para a família dele, existia uma cruzada evangelística de D.L. Moody na Inglaterra e na Irlanda, e ele disse, ele tinha amizade com Moody, ele disse o seguinte, vá para lá com as meninas, a sua esposa e 4 meninas, que eu vou resolver aqui os problemas e depois eu vou. Comprou a passagem, colocou a sua mulher no navio com as suas filhas, e no meio dessa viagem, esse navio bate em outro navio e as suas 4 filhas morrem. Estão entendendo? 4 filhas morrem. Sua esposa escreve um telegrama para ele. Depois você bota no Google o que é telegrama, tá bom? A galera digital, tá bom? A sua esposa escreve um telegrama para ele, e o telegrama você tinha que escrever pouco, então a gente era craque em abreviar frases. E a sua esposa escreve um telegrama e diz o seguinte, viva, porém só. Moody Spantford pega o próximo navio, sentido Europa, e conta a história para o comandante do navio. E em um determinado período da história, do seu trajeto, o comandante fala para ele e diz o seguinte, foi aqui que houve a colisão entre os navios e foi aqui que suas 4 filhas morreram. Ele vai para o convés do navio e ele escreve uma poesia. Uma poesia que em 1876, o Philip Bliss, ele compõe uma melodia de um hino muito cantado nos dias de hoje, que é o próximo slide, que diz o seguinte, se paz a mais doce me deres, gozar. Se dor a mais forte, a dor mais forte não é perder os seus bens no incêndio, a dor mais forte é perder 5 filhos. 5 filhos. E ele vai dizer, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Lembra desse hino? O que ele diz? Vamos lá? Sou feliz. Desculpa. Me ajude para não estragar o hino. Vamos lá? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora, espera só um pouquinho e depois você me ajuda. Sou feliz não é nas vacas gordas. Sou feliz é nas vacas gordas e vacas magras. Como pode um cara perder o filho de 4 anos, metade do seu patrimônio e depois 4 filhas, ir para o convés do navio e escrever sou feliz? Aprendi o segredo. Sabe qual é o segredo? Aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Vamos lá? Me ajude, Rose, agora aqui, dessa parte. Obrigado. Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Cuidado, você não é o que você tem, você não é o que os outros dizem. Aprendi o segredo. Sabe qual é o segredo que Paulo canta preso? Tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos. Talvez você está vivendo um tempo de vacas gordas. Você vive essa fase boa não é por causa da sua capacidade, não é por causa dos seus braços, é porque Deus é bondoso. Deus é bondoso. Não se torne arrogante nos dias de vacas gordas. Mas também nessa noite, não amargue o seu coração nos dias de vacas magras. Sou feliz, não com aquilo que tenho, mas sou feliz com Jesus. Você é feliz com Jesus nessa noite? Você pode dizer isso que o Horácio cantou, escreveu? Mesmo que o Senhor me tire aquilo que for mais precioso, mesmo assim eu continuo sendo feliz com Jesus. No dia bom, não se torne arrogante. No dia mau, não azede o coração. Porque aprendi o segredo. E o segredo não é a minha força. O segredo não é o que estão dizendo. O segredo não é o que eu tenho. O segredo sabe qual é? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo viver nos dias bons e eu consigo viver bem nos dias maus. Por quê? Porque aprendi o segredo. Alegrei-me grandemente no Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você se alegre todos os dias da sua vida em nome de Jesus e pratique o contentamento em Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar a Jesus nessa noite. Deus, tá aí.